tão sonhado dia chegou e você, professor, foi selecionado para competir uma vaga. E aí te pedem um plano de aula. Ou, se você é aluno universitário do último ano de cursos de licenciatura ou de pedagogia, você tem que fazer um plano de aula. Por onde começar? Como fazer? Bom, não entre em pânico, eu estou aqui para te ajudar. Eu sou a professora Aline e vamos lá? Vou mostrar aqui a minha tela para vocês que estão me acompanhando no YouTube, que é muito fácil, é muito prático. O plano de aula é o nosso core. Então, com o decorrer dos anos, com a experiência, vocês vão ter isso interiorizados dentro de vocês, que é o passo a passo da nossa rotina, do cotidiano escolar, certo? Aqui, eu escolhi um tema para trabalhar como exemplo aqui demonstrativo. Então, lembrem-se disso. O plano de aula, dificilmente a gestão escolar irá solicitar. Geralmente, como eu disse no começo, né, na chamadinha do vídeo, podem pedir no processo seletivo, mas isso você, professor, você, professora, deverá desenvolver. O que a gestão escolar pede, geralmente, são os semanários ou os mensários. Tem colégio que trabalha, né, com o cronograma mensal das aulas, tem colégio que trabalha com o semanário. Portanto, o plano de aula é um trabalho seu com você. Então, vamos lá. Eu escolhi como tema sustentabilidade. Então, é um modelo de aula para o terceiro ano do Fundamental 1. É muito importante, professor, professora que você está acompanhando aqui, que você cite o artigo da BNCC que contemple o tema da aula. Os coordenadores, os diretores, eles apreciam isso. Então, sempre citem, observem aqui, ó, sempre citem o artigo da BNCC que contempla o tema da aula. Primeira coisa do nosso plano de aula, o tema. Muitas vezes os colégios, eles dão os temas, mas podem ter colégios que deixam o tema livre, ó. Você vai me apresentar um plano de aula, ou aula teste, depende, varia do colégio, e se for livre, coloca lá o artigo da BNCC, porque dá um plus, dá um elan. Os coordenadores gostam disso. Como eu falei, o tema da minha aula para o terceiro ano do Fundi 1 é sustentabilidade. E o objetivo, coloquei o tema do meu plano de aula, sustentabilidade. Objetivo, trabalhar o consumo consciente, ampliar os hábitos de redução, reuso e reciclagem, descarte de materiais consumidos em casa, na escola ou no entorno. Muito bem. Isso aqui pode printar, essa tela vocês printem, ou se você está com um caderninho, tome nota no caderninho. Qual que é a estrutura do plano de aula? É simples. Colocou lá o tema, sustentabilidade, ou se fosse história, Idade Média, Alta Idade Média, se fosse geografia, biomas do Brasil, escolhi o tema. Citei a BNCC, essa parte é minha, dica minha, citem a BNCC porque as gestões escolares apreciam muito quando você menciona. Agora vamos lá para o ipsis literis da coisa. Apresentação, construção, feedback. O plano de aula tem que ter, no mínimo, esses 3 carinhas. A apresentação do tema, construção do tema e o feedback desse tema. Como que você apresenta o tema? Você não despeja o conteúdo nos alunos. Você apresenta o tema antes, faz um levantamento prévio do que os alunos já conhecem.
através de uma obra de arte, de uma charge, de uma tirinha de gibi, uma música ou até mesmo uma pergunta. A segunda parte é a construção. Então, você apresenta o tema e a segunda parte é o nosso usual, é o corriqueiro, é a parte da explanação, do uso do livro didático, se o colégio tem livro ou apostila. Então, a construção é a parte mais conhecida do conhecimento, certo? O feedback também, que é a parte final da aula, que são os exercícios, as questões, que é a verificação da aprendizagem. O quarto item, o reforço da aprendizagem, vale como lição de casa. Então, essa outra dica eu dou para vocês. Isso a Globo não mostra. Muitos coordenadores ficam felizes, muitos diretores falam: olha, colocou aqui lição de casa, porque quando o colégio pede para você apresentar um plano de aula, além da apresentação, construção e do feedback que tem que ter, é o mínimo, um bom professor tem que ter no seu plano de aula essas 3 características, contemple também a lição de casa. Muitos esquecem disso e a cereja do bolo para você conseguir aquela vaga, certo? Porque o aprendizado, ele é uma constante, ele não se constrói só na escola. Então, coloque também uma tarefa de casa, um joguinho do Word Wall, o trabalho do mês, o projeto. Eu vejo que muitos colegas acabam não chegando até o final do processo seletivo, na última fase, porque na hora de apresentar o plano de aula, esquecem da lição de casa, do reforço da aprendizagem, certo? Vamos lá, vou mostrar o passo a passo bonitinho. Printou essa tela? Vamos lá. Vou apresentar o tema para os alunos. Mostro essa imagem para os meus alunos e pergunto: o que vocês estão vendo aí, crianças? Ah, estamos vendo rio sendo poluído, ou um mar. O que vocês acham? As crianças vão falando. Vou apresentar uma música. É muito legal, principalmente para quem está nos anos iniciais do fundamental. É muito bacana trabalhar com música. Construção, parte 2 do plano de aula. Apresentei o tema, vou para a parte 2, que é a construção. Vou ler um livro e depois da leitura deste livro, vou fazer uma roda de conversa com as crianças. O livro será Gabriela na Janela, que fala justamente da sustentabilidade. Olha aqui, ó, o corpinho dela é o planeta, blá, blá, blá. Vou reforçar na lousa, né, os 3 R's da sustentabilidade, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Muito bem. Posso passar mais uma música, mais uma canção, ou não. E aí vou para o feedback, a parte final da aula. O feedback, que é a parte dos questionamentos e tal, é a última parte da aula, certo? Então, vou fazer a leitura dessa tirinha da Turma da Mônica e vou mandar o link do Jamboard para os alunos fazerem. É muito importante, gente, outra dica de cereja de bolo, que hoje em dia vocês mencionem no plano de aula de vocês a utilização desses recursos tecnológicos, porque hoje, para você ser contratado, você precisa ser letrado nessas mídias digitais, nessas tecnologias, tem que saber mexer. Tem muito colégio que hoje em dia, em processos seletivos, pedem para você montar um Google Form na hora, dão um prazo, lá te dão um tema, pedem para você fazer um formulário Google e subir esse formulário Google. Então, tem que saber, hoje em dia o professor tem que utilizar desses recursos tecnológicos que eu estou utilizando aqui no meu caso, neste plano de aula, na última etapa, que é o feedback, com o Jamboard, que a criança vai ter que marcar os 5 erros na utilização da água. Muito bem. E aí, a última parte, que é a lição de casa,
que é o reforço da aprendizagem. As crianças vão ver um vídeo e, após ver esse vídeo, vão fazer uma ilustração sobre a importância de mantermos atitudes sustentáveis em nosso dia a dia, conscientizando as pessoas, e depois vão postar no Padlet, que é um outro recurso tecnológico legal também. Então, é isso. Mais uma vez, recapitulando. Como que eu faço um plano de aula? Vou voltar lá para a tela inicial. Tem que apresentar o tema, construir o tema, fazer um feedback sobre o tema e dar uma lição de casa. Mesmo você que é professor dos anos finais, pode utilizar isso também. Como eu falei, eu também sou professora de História e Geografia. Se eu vou trabalhar Idade Média, então, o início da Idade Média, apresentação, eu posso colocar uma foto de uma igreja românica, certo? Ou até uma foto do Vaticano, perguntar para as crianças, para os adolescentes, o que é aquilo? Aí, na construção, vou para a apostila, explicar da queda de Roma, né? Enfim, da transição da Idade Antiga para a Idade Média, blá, blá, blá. Feedback. Posso pedir para os adolescentes responderem as questões do livro, ou posso fazer um Google Forms sobre o início da Idade Média. Ou posso fazer também, gente, verificação oral. Eu pergunto, sabe, professor, escolinha do professor Raimundo, fulana, responde aí. Pode ser também, pode contemplar isso. E, por último, posso dar uma lição de casa. Se você é professor de anos finais, ensino médio, dê como reforço da aprendizagem séries, filmes, etc. Então, outra dica também, cronometrar. Se você quiser cronometrar, ó, vou 10 minutinhos de apresentação do tema da aula, 20 minutinhos da construção do tema e 10 minutos de feedback. Fica bonito também, os coordenadores gostam disso. Tá bom, meus amores? Um beijo grande no coração de vocês. Siga-nos no Instagram e até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.